ar mais um programa Fentech Brasil TV, em comemoração aos 25 anos do Sintec Rio de Janeiro, Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro, em comemoração aos 450 anos dessa cidade maravilhosa. Estamos fazendo os nossos programas diretamente do Rio de Janeiro. E agora nós temos a satisfação de receber no nosso programa mais uma vez o engenheiro Francisco Curimori, presidente do CREA São Paulo. Na semana passada, nós entrevistamos ele como presidente afastado. E hoje nós entrevistamos Francisco Curimori como o presidente do CREA São Paulo. Francisco Curimori, nós queríamos que você contasse para nós como é que foi esse retorno, né? Esse retorno merecido. É uma pessoa que teve aí 74% dos votos, um simples ato afasta, né? E nós queremos que você fale desse retorno ao CREA São Paulo. Wilson Vanderlei, em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês aqui. E eu fiz questão de vir, viu? Eu saí de São Paulo, vim até o Rio de Janeiro. Por que eu vim aqui? Porque vocês são pé quente. O último programa que eu participei com vocês, eu estava afastado. E no dia seguinte que eu fiz o programa, eu já fui reconduzido a meu cargo novamente. Falei, bem, se eu dou uma entrevista lá com o pessoal da Fentech e Sintec, e acontece coisa boa, então eu tenho que ir até o Rio de Janeiro para continuar acontecendo coisa boa. Então por isso que eu fiz questão de vir aqui, sair lá de São Paulo para vir especificamente aqui para fazer essa entrevista contigo aqui, Wilson, exatamente porque vocês são pessoas que dão sorte. Então eu estou aqui exatamente por isso. Bem, Wilson, isso foi fruto de uma ação judicial que fez com que eu me afastasse da condição de presidente de CREA. Eu mantive meu mandato, mas eu não podia praticar atos como presidente de CREA São Paulo. Isso foi uma decisão judicial em nível de liminar. Tá? Nós entramos aí com uma outra ação judicial junto à Junta Especial do Tribunal Regional Federal, em Brasília, e aí nós conseguimos anular essa decisão, essa liminar que suspendeu temporariamente meu mandato, Wilson. Então, é isso que aconteceu. Então, essa liminar cassou aquela liminar, tá certo? Agora, aquilo que aconteceu, nada mais tem valor. Daqui para frente, então, o que tem que se discutir é essa nova liminar da qual eu consegui. Agora, Wilson, isso aconteceu por uma série de motivos durante esse período, né? O Wilson Vanderlei Filho, Júnior, né, seu filho, inclusive, esteve conosco em Brasília, numa manifestação para contestar junto ao plenário do CONFEA, que tem a responsabilidade de julgar os atos eleitorais. Nós fomos mostrar a nossa indignação com essa situação da qual foi criada. Então, todo esse movimento que nós criamos é que culminou a justiça entender efetivamente que tem que prevalecer os 74% dos votos. Tem que prevalecer o direito do eleitor de escolher o seu mandatário, tá certo? Além disso, nesse ínterim, Wilson, aconteceu algo interessante, né? Que eu digo assim, que digamos aí seria a presença de Deus. Um certo ex-assessor do CONFEA, que eu não o conheço pessoalmente, nunca falei com ele, nunca ouvi, não sei se é alto, se é baixo, se é magro, não o conheço de fato mesmo. Ele trabalhou, foi contratado lá pelo CONFEA para trabalhar assessorando especificamente a Comissão Eleitoral Federal. Esse moço, durante esse período que ele lá trabalhou, segundo o depoimento dele, colocado no Ministério Público Federal, colocado junto ao cartório, ele fez registro desse depoimento dele em cartório, ele disse que teve assédio moral durante esse período todo em que esteve lá, no sentido de que o trabalho dele tinha que ser feito no sentido de caçar, por exemplo, a minha candidatura. Então ele sofreu pressões lá por parte do presidente do CONFEA, sofreu pressões, segundo o depoimento dele, de conselheiros, membros da Comissão Eleitoral Federal, no sentido de me pressionar. E aí o Judiciário tomou conhecimento dessa denúncia também, que está lá no Ministério Público Federal hoje, para ser apurado toda essa denúncia. Provavelmente serão abertos alguns inquéritos, provavelmente de crime eleitoral, inclusive, porque houve uma pressão muito grande. E é exatamente toda essa pressão que culminou nesses processos, da qual hoje coloca em dúvida, né,
o meu mandato. Aham. Então, são coisas que foram fabricadas durante o processo eleitoral, Wilson, da qual esse rapaz, que eu nem sei direito o nome dele, parece que é Eudilberto Zols, alguma coisa assim, que ele fez essa denúncia, tá certo? Dizendo de tudo que aconteceu. De tudo que aconteceu no sentido de prejudicar a minha candidatura. Então, todas as denúncias que foram apresentadas, né, ele diz no depoimento dele que foram feitas por denunciantes profissionais. Não é profissional que denuncia, não. Denunciantes profissionais que foram escolhidos pelo presidente do CONFEA, segundo ele, né, para nos denunciar contra eventuais irregularidades na eleição. Que não houve nenhuma irregularidade, absolutamente nenhuma, estou tranquilo. Aham. Para você ter ideia, eu percorri durante minha campanha eleitoral mais de 200 municípios do estado de São Paulo para levar o que eu fiz no meu mandato e para dizer o que eu pretendo fazer no próximo mandato. Exatamente isso que nós fizemos durante o processo eleitoral todinho. Não fiz nenhuma reunião em qualquer unidade do CREA São Paulo, não fiz nenhuma reunião em qualquer associação de engenharia, arquitetura e agronomia. A minha campanha eleitoral, Wilson, foi campanha de boteco. Eu até brinco, e é verdade. Eu me reunia com as pessoas nos restaurantes, nas padarias, em alguns clubes, em alguma maçonaria. E nesses locais, deu para entender, nunca fiz nenhuma reunião sequer dentro do espaço do CREA ou dentro do espaço da própria associação, porque as associações recebem recursos da RT. Exatamente para impedir de eu ser questionado por qualquer coisa, eu evitei. E, na verdade, os meus candidatos de oposição, inclusive o apoiado pelo presidente do CONFEA, que é sobrinho da esposa dele e sócio dele, fez reunião em associações, onde ele pôde ir, fez reuniões em lugares indevidos. Não contestei. Porque, você sabe, nós acompanhamos essas eleições do CREA há muitos anos. Perfeito. E a própria entidade que eu presido, o Sintec, Sim. fez campanha, Sim. participou de campanha, Sim. apoiando Sim. diversos profissionais, Perfeito. apoiando abertamente. O Sintec apoia Sim, fulano. perfeito. O Sintec também lá recebe alguma coisa, Sim, a sim. taxa da RT e tal, Perfeito. né, do CREA. E normalmente as entidades se envolvem, porque Sim. as entidades têm interesse em trabalhar para um determinado profissional. Então, no meu ponto de vista, era normal até isso aí. Né? Perfeito. Wilson, aí muita gente pergunta, vocês eram aliados políticos, mas o que aconteceu com vocês, afinal de contas, né? A questão ela é de caráter político mesmo, Wilson. Eu vou exemplificar, vou pontuar para você entender um pouquinho essa questão, tá? Ele assumiu o mandato do CONFEA e eu assumi o mandato do CREA. Vou pontuar um assunto porque nós estamos falando com os técnicos, certo? E com os profissionais, com a sociedade também. Haviam 3 técnicos no plenário do CONFEA, você se lembra disso? E um deles, um dos técnicos, Cassiano, ele se posicionava contrariamente às propostas apresentadas pelo presidente do CONFEA. Não porque ele não gostasse do presidente do CONFEA, porque as propostas que apresentava, no entendimento dele, não interessavam a categoria, tá certo? E em função disso, aí ele sempre se posicionou contrário, né? E o que aconteceu? Houve uma decisão judicial, da qual poderia ser contestada, discutida, etc. tal, da qual diz o seguinte, essa decisão, que os técnicos não poderiam ter representação no plenário do CONFEA, você se lembra disso? Certo. O que eles fizeram de plano? Vamos cumprir essa decisão e vamos tirar os técnicos do plenário do CONFEA, você se lembra disso? E aí tiraram os 3 técnicos. Eu, particularmente, eu acho um absurdo isso, particularmente. Por quê? Porque os técnicos fazem parte do nosso sistema profissional, não só fazem parte do nosso sistema profissional, principalmente, são extremamente úteis para a sociedade brasileira, para as empresas, para todo mundo, efetivamente. Então, os técnicos estão aí na sociedade, ajudam a construir o desenvolvimento do nosso país, ajuda a construir as empresas, ajuda a construir os nossos negócios, tá certo? Certo. E são parceiros dos engenheiros nas atividades no dia a dia. Agora, me diga uma coisa, como é que uma categoria que participa da sociedade, colabora com o desenvolvimento do país, como é que ela não pode ter representação no nosso plenário maior, onde se discute os assuntos da fiscalização da atividade profissional?
tenho que me posicionar contrário a esse absurdo da qual ele propôs, que é a exclusão simplesmente dos técnicos sem discutir isso judicialmente. Havia possibilidade de discutir judicialmente? Com certeza. Hoje eu interpreto que aquela intenção era apenas tirar os opositores, hoje eu vejo assim. Mas como se não bastasse isso, tá certo? Porque essa decisão foi para retirar do plenário do CONFEA, ele resolveu tomar também a decisão de tirar dos conselhos estaduais, dos CREAs, dos conselheiros. Lá no estado de São Paulo nós éramos em 8 técnicos, que davam uma colaboração imensa para o CREA São Paulo e sempre deram, certo? Sempre deram. Você, inclusive, foi conselheiro comigo no mesmo período em que eu fui conselheiro do CREA. Assim como o José Avelino, assim como outros colegas, Rubão, foram conselheiros junto comigo. Sempre deram total colaboração, defenderam os interesses da sua categoria, o que é absolutamente correto e democrático. Isso sempre deram uma colaboração. Eles tomaram uma decisão, baseado nessa decisão judicial, de também excluir os técnicos dos plenários, dos regionais, dos CREAs. Aí, para mim, foi a gota d'água, né? Isso aí foi um absurdo. Lógico que eu não poderia acatar uma decisão da qual, efetivamente, não tinha na sua decisão judicial de ter que excluir os técnicos dos regionais. Na minha visão, os técnicos regionais poderiam estar aí até hoje, né, na realidade, né? E, no entanto, foram lá e tomaram essa decisão. Não cumpri essa decisão. Não cumpri essa decisão. Mas quando veio a renovação do terço, aí todo ano, para vocês que não participam do sistema, todo ano 1/3 dos nossos conselheiros, eles são renovados. E quando houve a renovação desse 1/3, simplesmente o plenário do CONFEA, eu mandei com todos os técnicos nessa renovação, e o plenário do CONFEA foi lá e excluiu todos. Não dá para conformar com uma situação política como essa, né, Wilson? E é óbvio que tudo isso aí surgiu no movimento que vocês hoje estão encaminhando, que nós apoiamos. Muito obrigado. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos a seguir entrevistando o presidente do CREA São Paulo, Francisco Curimori. Voltamos a apresentar o programa Fentec Brasil TV, continuando a entrevista com o presidente do CREA São Paulo, Francisco Curimori. Nesse nosso segundo bloco, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre as propostas, o que se pretende fazer, quais as inovações no CREA São Paulo nesses próximos anos da sua gestão. Wilson, nós vamos dar continuidade ao projeto que nós começamos no primeiro mandato, tá? Aliás, vou te convidar aqui em público, tá? Nesse próximo sábado agora, nós vamos estar inaugurando a nossa primeira unidade da Casa da Engenharia, tá certo? Na cidade de Ibitinga. Durante esse primeiro mandato, Wilson, nós fizemos 17 novas unidades de Casa da Engenharia. É um espaço físico, moderno, com uma tecnologia construtiva diferenciada, onde nós teremos um espaço de atendimento ao público feito pela associação e pelo CREA São Paulo, a Associação dos Engenheiros Local e o CREA São Paulo, e um auditório onde os colegas também vão poder fazer aperfeiçoamento profissional, eventos em geral. Então nós fizemos durante esse nosso primeiro mandato, estamos em construção, 17 unidades, e a primeira delas já vamos inaugurar. Já estão prontas 14 unidades, 3 estão começando a ser executadas. Então, esse nós chamamos de projeto da Casa da Engenharia, que nós fizemos aí no primeiro mandato. No segundo mandato nós já temos contratado mais 13 projetos, além dos 17, mais 13 projetos. Agora nós vamos fazer o projeto dessas novas unidades, tá certo? E com certeza virão outras demandas mais à frente, aliás, já estão surgindo, para a gente dar continuidade a essa Casa da Engenharia. Qual o objetivo da Casa da Engenharia? Durante esses 80 anos, o CREA São Paulo, ele foi construído com a boa vontade, com o carinho de todos os nossos profissionais, Wilson, mas faltou um direcionamento, faltou uma orientação única para que todas tivessem uma identificação. Nós estamos criando essa identidade com as casas da engenharia.
Então, por exemplo, a cidade de Botucatu, estamos fazendo, já existia a sede do CREA lá, tá? Mas ela é feita em alvenaria e tal, mas não tinha nada a ver em termos de comunicação visual, em termos de disposição, com o nosso projeto. Então, nós fizemos uma adequação já, para que nós possamos aí, então, ter esse mesmo modelo. Por que nós estamos fazendo isso? A sociedade, também como os profissionais, a partir daí vão poder enxergar a nossa atividade profissional através das nossas casas, tá certo? Vamos dar um exemplo para as pessoas entenderem. Você, em qualquer espaço urbano que você ande hoje no Brasil, você identifica o Banco do Brasil em qualquer lugar. Se está dentro de um shopping, se está dentro de uma rua, de algum local, você identifica. É essa identidade que nós estamos criando, isso. Além de ser um ponto de mobilização da nossa categoria. Esse é um dos projetos, tá? Outro esse ponto, quer dizer, ela vai abrigar também a associação local? Sim, como é que vai isso. funcionar? Algumas unidades dessa vai abrigar também a Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Técnicos, Tecnólogos, junto conosco também. Certo. Nós vamos abrigar. Por que nós fazemos isso? Porque quando criaram o nosso sistema profissional, o CONFEA, o CREA, colocou obrigatoriamente como parceiro o sindicato, colocou as associações, colocaram as universidades como parceira. Tanto é que os nossos conselheiros ou são de sindicatos, certo? Os técnicos tinham presença junto conosco, os tecnólogos também tinham, através do sindicato dos tecnólogos, ou sindicato dos engenheiros, ou através das associações, tá certo? Ou através das instituições de ensino. Então, por isso que nós abrigamos junto conosco, junto com o CREA, as nossas associações, porque, ou o sindicato, por exemplo, também, porque eles são o nosso parceiro natural, até legal. Certo, certo. E isso também é a descentralização do CREA. Perfeito. Porque o profissional não precisa mais vir até São Paulo para fazer seu registro. Exatamente, Wilson. Quando eu me formei em 1973, para eu poder fazer meu registro profissional, eu fui na Nestor Pestana lá em São Paulo, né? Porque eu saí lá de Lins para ir na Nestor Pestana, porque nós não tínhamos nenhuma unidade no interior. Agora, hoje nós temos em torno de 150 unidades, e agora essas 150 unidades nós estamos dando uma mesma cara para todas elas dentro do estado de São Paulo. Isso, exatamente essa é a nossa intenção. Ok. Vamos falar um pouquinho dos técnicos, né? Agora, os técnicos estão fora, não temos nenhum mínimo, porque o número de técnicos que nós tínhamos já era pouco. Um técnico por câmara era... Como conselheiro, né? Como conselheiro era pouco. E agora, nenhum. Sabe? E nós vamos ter algumas reivindicações. Apesar da nossa luta, e essa luta cresce para o desmembramento do sistema CONFEA-CREA, para que os técnicos tenham o seu conselho próprio, nós temos as reivindicações, temos aí uma série de problemas para serem resolvidos. Como é que o senhor vê isso? Como é que nós vamos encaminhar essas nossas reivindicações? Pois é, Wilson. Olha que absurdo, Wilson. Essa decisão tomada pelo plenário do CONFEA coloca o técnico numa situação de pagante do sistema só. E só para dizer, nós colocamos 200 milhões ano. Os técnicos contribuem com 200 milhões ano dentro do nosso sistema profissional. E vocês não têm direito à voz. Porque quem tem voz no nosso sistema são os conselheiros, ou federal, ou estadual, ou nos seus CREAs. E hoje vocês não têm nenhuma representação, nem no federal e nem também nos regionais. Isso é um absurdo. Vocês só têm obrigação hoje de pagar. Direito técnico hoje dentro do nosso sistema não tem nenhum, na verdade, em termos de voz. Quer dizer, se há alguma demanda no interesse da categoria, dentro do sistema, Wilson, não tem como vocês estarem expressando essa intenção, esse desejo de vocês hoje dentro do nosso sistema. Então isso eu acho um absurdo. Por isso que, mais uma vez, eu fui contra esse absurdo que estava sendo criado, tá certo? Tentaram, inclusive, tirar os tecnólogos também, viu, Wilson? Chegaram a propor a retirada. Só não tiraram porque os tecnólogos entraram com uma demanda judicial e, através de liminar, conseguiram se manter lá dentro do plenário do federal e também no estadual, aproveitando essa mesma esteira de tirar os técnicos,
através dessa decisão judicial, quiseram também tirar os tecnólogos. Eu acho isso simplesmente um absurdo, tá certo? Tá certo? Porque o nosso sistema é de todos nós. Tanto é que vocês continuam registrados conosco, os técnicos, continuam pagando os CREAs, pagam em 200 milhões de anos. O número de profissionais técnicos é muito grande no estado de São Paulo, é algo em torno de quase 50 mil profissionais no estado de São Paulo. Em dia? Em dia. Registrado tem 160 mil. Registrado tem 160 mil. Então, como é que pode uma categoria tão numerosa, que faz atividade de engenharia, é parceiro no dia a dia, no trabalho do engenheiro, no dia a dia, tem as suas necessidades, as suas demandas, como é que ele não pode ter representação? Me explica. Como é que dá para entender isso aí? Ah, não, porque uma decisão judicial, mas vamos recorrer na justiça. Qual é o problema? Tá certo? Então foi uma decisão política, no meu entendimento. Uma política totalmente tacanha e equivocada. É que outras vezes aconteceram. Já muito, desde que nós fomos colocados dentro do sistema Confecrea, com essa representação, foi a partir do CNP de Natal, do Rio Grande do Norte. E então teve o falecido Eniro de Barros, que entrou com uma ação popular dizendo que os técnicos não poderiam estar presentes. Essa ação rola até hoje, mas o Ludovice defendeu, o Lang defendeu, o Marcos Túlio defendeu, né? E nós lamentamos que... Apesar de vocês apoiarem eleitoralmente, não os defendeu, muito pelo contrário, os retirou. Já de pronto, quer dizer, saiu a decisão, no dia seguinte nós não estávamos mais. Não estávamos mais. Sabe? E o pior de tudo que eu, falando com ele, ele disse o seguinte, que não foi ele estava em viagem e foi o seu vice-presidente. Então, lamentável essas coisas que ocorreram, mas isso fez com que nós crescêssemos, sabe? Ele deu aquele impulso. Ontem mesmo eu comentava com um grupo de técnicos, né, que todas as vezes que nós avançamos foi quando o CREA nos chutou fora. Aí nós avançamos. Perfeito. E agora o avanço está sendo muito grande, sabe? Com certeza. Veja bem, Wilson, hoje vocês, os técnicos, estão aí com o movimento de criar seu próprio conselho. Tá? Eu como presidente do CREA São Paulo, eu gostaria que os técnicos ficassem junto conosco, lá no CREA São Paulo. Esse é o meu desejo. Não só meu, viu, Wilson? Nós fizemos uma reunião plenária, parece que foi de dezembro do ano passado, e nessa reunião plenária foi proposto pela diretoria, tá, a continuidade de vocês no sistema, para nós mostrarmos o nosso desejo. E por unanimidade, Wilson, e não tinha nenhum técnico participando da nossa plenária, por unanimidade, os engenheiros, agrônomos, os geólogos, os tecnólogos que lá estavam, aprovaram que vocês devam continuar junto conosco. Não é só por causa do dinheiro. Não, de forma alguma, não é pelo dinheiro. Aliás, você que disse a cifra, eu mesmo não tinha esse valor de cifra, tá, Wilson? Na verdade. Então, é pela forma, pela nossa profissão comum, não tem como, tá certo? Então, em função disso, nosso plenário do CREA São Paulo tomou uma decisão de manifestar-se pelo posicionamento de que vocês devam continuar conosco. Mas, por outro lado, Wilson, todo o movimento que vocês conduzirem, não há nenhum problema se vocês criarem o próprio conselho. Aliás, eu gostaria até de falar para as pessoas de nível universitário, não é o fato de, eventualmente, amanhã os técnicos formarem seu conselho, isso também nos vai separar em termos profissionais, de forma alguma, não é isso que vai acontecer. Tanto é, Wilson, que criaram aí o Conselho dos Arquitetos, Arquitetura e Urbanismo, o CAU, né, separando os arquitetos dos engenheiros. Qual o problema que aconteceu? Nada. Eles só são fiscalizados pelo CAU hoje, os arquitetos. Amanhã os técnicos serão fiscalizados pelo Conselho dos Técnicos. Sim. Só isso. Agora, no dia a dia, o engenheiro vai continuar trabalhando, esse é tal. Agora, seria interessante a permanência pelo fato da união, porque tudo que divide enfraquece. Essa é a minha visão. Aliás, isso é sabedoria milenar, né? Tudo que divide enfraquece. Sim. Quer dizer, se os técnicos saem, enfraquece o CREA, na minha visão. Deu para entender, né? Tá certo? Então, mas agora, se vocês acharem conveniente criar o próprio conselho,
tá certo? Eu creio que está bem encaminhado nesse sentido, tá certo? E eu acho que é legítimo o interesse de vocês. Então, nós tivemos uma declaração do Reinaldo de Barros, presidente do CREA Rio de Janeiro. Aliás, foi das exigências do Sintec Rio. Olha, nós vamos apoiar você para presidente do CREA, mas nós queremos que você apoie a nossa saída. Então, nós sabemos que a posição dele é parecida com a sua. Perfeito. Tudo bem, ele assumiu esse compromisso. É isso que vocês querem? Sim, é isso que nós queremos. E ele assumiu publicamente, né? E agora na comemoração dos 25 anos do Sintec Rio, num evento que houve na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele publicamente disse isso, certo? Perfeito. Que ele apoia, que ele vai cumprir todos os compromissos de campanha. Perfeito. E que um deles é apoiar a criação, o desmembramento dos técnicos do sistema Confecreia. Já no meu lado você sabe disso, Wilson. Nós não tivemos que negociar nada disso, né? Que você já sabia do meu posicionamento político com relação a isso, né? Nós não negociamos. Você já sabia que era esse o meu ponto de vista? Sim. Independente da eleição, independente do processo eleitoral, né? Você sabe melhor que isso, que eu, né? Que na realidade é um posicionamento pessoal mesmo, político, da minha parte com relação a isso, né? Da importância que eu vejo, não é porque eu estou falando numa câmera ligada aos técnicos, não, é o meu posicionamento pessoal com relação à profissão dos técnicos, né? Que eles são muito importantes para todos nós, né? Na sociedade brasileira, né? Aliás, os governos atuais têm enxergado isso, têm aumentado o número de escolas técnicas, porque com certeza vai ajudar muito o desenvolvimento do país. Muito bem. Nós encerramos mais um programa Fentec TV e agradecemos mais uma vez a presença do presidente do CREA São Paulo, Francisco Corimori. Muito obrigado, Corimori. Eu que agradeço.